Olá, bem-vindos! Olha, se preparem porque a história de Natal que eu vou contar hoje não é nada do que se espera. Pensa só, uma caixa mágica, um inventor meio maluquinho e flocos de neve que têm sentimentos? Sim, sentimentos fortes. Ficou com uma pulga atrás da orelha? Então vem comigo. Então, tudo começa numa tarde daquelas, sabe, bem fria. O Arthur chega na casa da Bettina segurando uma coisa inacreditável. Era uma caixa, mas não uma caixa qualquer. Tinha engrenagens, luzinhas piscando para todo lado. E o mais bizarro, ele contou que achou ela num banco da praça, vibrando sozinha, como se tivesse um coração. A pergunta que não quer calar é, o que tem aí dentro, né? E olha, não deu nem tempo de pensar direito no que podia ser. A caixa do nada faz um clique-clique e abre sozinha. E lá dentro só uma coisinha, uma alavanca azul brilhando. Imagina a cena, o clima ficou tenso, aquela curiosidade que dá até um frio na barriga. Fala sério, numa hora dessas, quem é que não ia querer puxar aquela alavanca? A Bettina, então, falou que estava na cabeça de todo mundo. Isso parece magia? E não é que ela acertou em cheio? O Arthur, claro, não se aguentou. Foi lá e puxou a alavanca. E, gente, foi uma loucura. A sala inteira virou um redemoinho de neve colorida. E no meio de tudo isso, bem no centro da sala, aparece uma pessoa. Ou melhor, uma figura bem estranha. E que figura, viu? Pensa só num inventor baixinho, com um bigode feito de gelo de verdade, e um cachecol que se mexia sozinho. Pois é, ele se apresenta todo pomposo, Dr. Flocard, o inventor da neve animada. E o que é neve animada? Bom, são flocos de neve que dançam, cantam, assobiam, basicamente flocos de neve com vida própria. Uma ideia genial, não acha? Pois é, parecia tudo perfeito, né? Mas não. A gente logo percebe que tem algo errado. O Dr. Flocard tá desesperado. Ele conta quase chorando que a sua invenção fantástica, essa neve super talentosa, sumiu, fugiu, simplesmente foi embora. E o porquê deles terem fugido é que é o X da questão. O Flocard, ele era obcecado por perfeição. Ele queria que todos os flocos fossem iguaizinhos, sabe? Uma cópia perfeita do outro. Mas aí a Bettina saca na hora e fala o óbvio. A graça da neve é que cada floco é único. Nenhum é igual ao outro. E essa mania de perfeição do inventor acabou magoando os sentimentos dos floquinhos. Aí a ficha cai pro Flocard. Ele percebe a besteira que fez e fica arrasado. E pra piorar, enquanto ele tá ali todo arrependido, uns floquinhos de neve bem tristes, sabe? Quase sem brilho nenhum, começam a sair voando pela janela. Eles estavam fugindo dele. A tristeza era quase palpável no ar. E aí fica a pergunta, como é que se acha neve triste? Parece impossível, né? Rastrear um sentimento no ar? Mas pro Arthur, um desafio desses não é um problema. É, na verdade, um convite para inventar alguma coisa. E é nesse momento que o Arthur tem uma daquelas ideias geniais. É pura lógica e empatia. Ele pensa, peraí, se neve feliz brilha, então neve triste deve ser fosca, sem brilho. E a solução surge na cabeça dele. Construir uma máquina para detectar justamente essa falta de brilho. Simples, né? Mas é uma ideia absolutamente genial. E o Arthur não perde tempo. Ele abre a mochila e tira um monte de coisa de dentro. Fios, elásticos, peças. E numa velocidade incrível, ele monta o que batizou de Alegriômetro Flocante 3000. O aparelho liga, começa a pitar, o ponteiro fica maluco por um instante e, de repente, trava. Apontando reto, direto para o quintal. Pronto, a caça aos flocos de neve tristes tinha começado. E lá no quintal, no meio de toda aquela decoração de Natal, sabe, luzinhas piscando, guirlanda na porta, eles acham os flocos. Mas eles estavam apagados, sem brilho nenhum, escondidos nos cantinhos, como se a alegria deles tivesse acabado. É uma cena bem triste de se ver no meio de tanta festa. O Arthur, então, chega pertinho, com todo o cuidado do mundo, e fala com eles. Ele fala exatamente o que eles precisavam ouvir. Que não tinha problema ser diferente. Ele não julgou, ele entendeu, e, gente, foi como mágica. Uma luzinha bem fraca começou a piscar dentro de cada floco. A cura tinha começado ali. Quando o Flocard vê aquela pequena luz, parece que ele cria coragem. Ele chega mais perto e, com a voz meio trêmula, pede desculpas. Ele finalmente saca que o bonito da criação dele não era fazer todo mundo igual,
mas sim o jeitinho único de cada um. E só por ele admitir isso, o brilho dos flocos já ficou bem mais forte. Mas o Flockhard se empolga. Ele não para por aí não. Com o entusiasmo que só um inventor apaixonado tem, ele promete em alto e bom som que vai amar cada defeitinho. Ponta torta, curva maluca, rabinho de neve, tá tudo valendo. E essa promessa foi o que virou o jogo de vez. A reação foi, uau, imediata. E linda de se ver. Os flocos de neve explodiram numa luz fortíssima, dançando pelo ar, parecendo fogos de artifício. Eles estavam felizes de novo. E aí, todos juntos, eles formaram uma nuvem brilhante e voaram por conta própria de volta para dentro da caixa mágica. O Dr. Flockhard, com o coração cheio de gratidão, agradece aos dois. A invenção dele estava salva, mas, mais importante que isso, ele tinha aprendido uma lição de humildade. E então, a caixa mágica começa a piscar, flutua, sobe em direção ao céu e some, como se virasse uma estrela, deixando para trás só aquele ar de magia de Natal. Depois que toda aquela agitação passa, fica um silêncio. E a Bettina, olhando para o Arthur, fala uma coisa muito legal. Ela diz que ele não usou nenhuma tecnologia super avançada. Ele construiu uma máquina que funcionava só observando e entendendo sentimentos. É de parar para pensar no poder que isso tem, né? O Arthur abre um sorriso super orgulhoso e dá um nome para aquilo tudo. Engenharia emocional. É o futuro. E não é que o universo pareceu concordar? Naquele exato momento começou a cair uma neve linda, suave, e cada floco era diferente do outro, cheia daquelas imperfeições perfeitas, cobrindo tudo de branco. A história acaba aqui, mas a ideia que ela deixa é muito forte. Pensa bem, se essa tal de engenharia emocional, que nada mais é do que a capacidade de entender, de validar, de responder aos sentimentos, conseguiu resolver o problema de uma neve mágica, imagina só, em que outras áreas da vida do nosso mundo, um pouquinho mais disso não faria uma diferença enorme. Fica aí a reflexão.